já que você tocou nesse ponto, acho que seria razoável agora, passado um ano, eu falar sobre essa intolerância. Porque chamou minha atenção o que eu li em diversos órgãos da internet sobre uma suposta hostilidade à equipe da Globo ou a mim. E isso foi tão inflado, isso é tão mentiroso, e eu acho que no nosso trabalho a transparência é absolutamente fundamental em todas as nossas relações. Eu gostaria de transparentemente resumir aqui o que foram as tais hostilidades que eu testemunhei. Então, se me permitem, na primeira noite, no dia em que eu cheguei, portanto, e que eu estava no alto do viaduto, por volta de, 50 minutos antes de começar o JN, talvez, aproximou-se um cidadão que estava muito alterado, muito irritado. Ele estava revoltado. Ponto. A palavra é essa. Estava revoltadíssimo. E ele decidiu expor a sua revolta para mim e para quem me cercava, para a equipe que estava ali perto daquele gerador. Estava um barulho enorme, porque o gerador era próximo, não tinha como não ser próximo, então eu estava com alguma dificuldade para escutar o que ele estava dizendo, mas eu entendia aquilo aqui e ali, porque ele estava falando bem alto. Então, primeiro, ele se queixou de 3 pontos. O primeiro ponto dele é: vocês estão aqui, você não devia estar aqui em cima do viaduto, você devia estar lá embaixo, onde está com água. Vai lá, por que você não vai lá fazer lá embaixo na água? Se eu pudesse conversar com ele, eu diria: meu amigo, eu entendo a sua revolta, mas não faria o menor sentido eu descer para fazer o jornal com água pelos joelhos apenas numa atitude demagógica. Eu estou com equipamentos eletrônicos aqui e eu preciso, tem câmeras, tem luz, Exato. Tem microfones, tem cabos, e eu preciso levar ao Brasil o que está acontecendo com a maior visibilidade possível. Daqui de cima eu tenho visão, lá de baixo eu não tenho, e eu tenho água. Não faz sentido. É por isso que eu não estou na água, porque eu tenho um lugar aqui em que não tem água. Seria uma falsidade da realidade. Seria falsear a realidade eu ir para a água e dizer: aqui está tudo coberto, eu estava em cima. Mas interessante, mas aí tu falaste com ele. Não falei. Não falei porque não havia condição. Isso é o que eu gostaria de ter dito a ele. Entendi. Espero que ele ouça isso hoje. O segundo ponto de queixa dele era: vocês tinham que estar aqui na semana passada. Isso era uma segunda-feira. Vocês tinham que estar aqui na semana passada. Agora é muito fácil vir aqui. Ora, se eu pudesse falar com ele, eu diria: a sua segunda afirmação não é verdadeira, não é precisa, não é fácil estar aqui, deu muito trabalho estar aqui, mas nós não iremos embora enquanto a gente não sentir que há um caminho para a recuperação. E de fato batemos todos os recordes de permanência de um âncora do JN fora da bancada, que não fosse num evento como uma Copa do Mundo, por exemplo, que é um evento festivo, né? Nunca eu tinha ficado tanto tempo distante da bancada. Então, eu diria isso. Mas eu diria mais. Falei: na semana passada, eu não poderia estar aqui, porque, como eu já havia explicado na abertura do jornal, a nossa expectativa era de que as coisas melhorassem ao longo dos dias e não piorassem. No entanto, estamos aqui porque elas pioraram. E hoje é uma segunda-feira, e nós, ontem, domingo, decidimos vir para cá. Então, atrasados ou não atrasados, estávamos ali para ajudar, como fizemos até o fim, dando visibilidade aqui. Sem dúvida. Mas eu não disse isso a ele. E o terceiro ponto? O terceiro ponto foi uma queixa que ele fez com relação ao resultado da eleição presidencial de 2022. Aí, quanto a isso, eu não haveria o que dizer, eu não tinha o que dizer sobre isso, não tem nada a ver comigo isso, enfim. Mas ele estava revoltado e eu não estava em posição de julgar ninguém por estar revoltado ou não, porque todos vocês e eu estava vendo ali, sabemos todos que era gravíssima a situação. Então, eu tive este episódio no primeiro dia. No dia em que eu fiz a reportagem do Jornal Nacional, num barco, quando eu desci do barco depois da reportagem,
a galocha que eu estava vestindo, que eu estava calçando, era mais curta do que o nível da água do ponto em que eu desci. Portanto, quando eu desci do barco, a água entrou toda na galocha, as galochas viraram uma piscina, né? E aí eu falei, não, eu não vou direto para a RBS, eu vou passar no hotel, preciso trocar, de tirar isso aqui, tomar um banho, e aí eu vou para o trabalho. Quando eu cheguei ao hotel, aí desci do carro, passou um sujeito que estava pedalando alegremente uma bicicleta à beira do Guaíba, e ele xingou a gente lá, fez um ataque à Globo. Ele gritou alguma coisa. E eu, assim, diante da situação em que estava Porto Alegre e de que estava a região do Vale do Taquari e tudo que a gente estava testemunhando, aquela tristeza enorme, aquelas pessoas todas com tudo perdido, quando eu vi um sujeito passeando de bicicleta e ainda se dando ao direito de insultar jornalistas, eu não lembro, sinceramente, eu não lembro o que foi que eu respondi. Mas eu me lembro do Miguel Ataíde, o meu diretor, gritando o meu nome, dizendo William, para dentro do hotel. Então eu entrei no hotel. E eu entrei no hotel e não mais disse. Então foi o segundo episódio. E no dia em que eu ia deixar Porto Alegre... Mas aquilo te bateu, então, Bonner? Aquilo te fez mal naquele momento? Não, aquilo é interessante bateu. tu dizer isso, porque a gente é humano. Mas veja, eu estou te falando quantos dias eu fiquei lá. Esse foi o segundo episódio. E houve um terceiro, ainda mais insólito, porque eu ia embora de Porto Alegre, no hotel, eu entrei no elevador para descer, para fazer o check-out, pagar a conta e sair. E aí tinha um sujeito no elevador, muito estranhamente, ele começou a querer discutir comigo, ele não gosta do meu trabalho, ele não gosta não gostava da minha presença ali, não gostava da ação do jornalismo naquele evento, e ele disse para mim isso, ele falou, quem ajuda mesmo sou eu, que estou pondo a mão no bolso para resolver. E eu disse a ele, bom, eu vim aqui para ajudar de uma outra forma, né? Dando visibilidade a essa tragédia, e eu e toda a imprensa que está aqui, nós estamos aqui para ajudar. E ele achou que eu fui grosseiro quando respondi isso a ele, embora ele tivesse me insultado, e ficou indignado. Ele falou, quer dizer que você então é isso aí. E eu disse para ele, sim, eu sou exatamente isso que o senhor está vendo. Foi isso. Ele foi embora para o restaurante do hotel tomar o café da manhã dele, eu paguei a minha conta e fui embora. Eu estou dizendo isso porque eu li na internet que no meu último dia um sujeito tentou me agredir. Que isso? Foi contido pelas pessoas do hotel, que ficaram indignadas com a ação dele contra mim e que, enfim, mas isso não aconteceu. E eu não contei os inúmeros casos em que ocorreu o contrário. Claro. Manifestações de carinho, de gratidão compreensível. A gente estava lá ajudando, obviamente. E eu não falo só por mim, não. Estou falando... Gente, tinha jornalistas do Brasil inteiro ali. Tinha de outras emissoras, inclusive alguns no mesmo hotel em que eu me encontrava. Tinha gente de agências de notícias internacionais. O Rio Grande do Sul estava passando por uma crise que não era uma brincadeira, não era uma coisa corriqueira. Estávamos todos fazendo o mesmo trabalho, com o mesmo propósito. E é óbvio que a imensa maioria das pessoas que se manifestaram veio manifestar gratidão. Então, é assim, teve intolerância, teve hostilidade. Gente, eu narrei os 3 episódios que ocorreram comigo. Claro. Outros colegas também chegaram a ter episódios isolados, mas eu conversei com todos eles, os repórteres, vocês devem se lembrar, diversos repórteres da Globo foram, né? Sim, teve uma primeira, uma também, segunda, Ana Paula, uma terceira leva, Marcelo teve 3 Cosme. turmas. Exato. Todos eles dão o mesmo relato que eu estou dando. Alguns, inclusive, não chegaram a ter 3 episódios. É um episódio, é um aqui, um ali. E se a gente considerar o mundo de intolerância, vamos dizer assim, que a gente vive hoje polarizado, eu acho que é desprezível. É irrelevante. É nada. É irrelevante. Bonner,
A minha memória de carinho pelo Rio Grande do Sul e a recíproca no meu coração é verdadeira. Total. Fui Claro. super bem acolhido, não tenho queixa nenhuma.